nosso objetivo hoje é justamente entender os conceitos das leis de Newton, entender os conceitos por trás delas. São 3 leis que, fundamentalmente, o que elas fazem é descrever o movimento de tudo que existe aqui na natureza, próximo da superfície da Terra, no nosso cotidiano. Embora cada objeto tenha um movimento particular, o que Newton conseguiu fazer é colocar todos esses tipos de movimento, que parecem diferentes para cada coisa, de uma maneira única, em termos de 3 leis. E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Para isso, a gente precisa de entender, ou relembrar, vocês já devem ter visto, 3 conceitos básicos. O primeiro é a massa. Quando vocês aprendem cinemática, vocês têm posição, você cronometra como é que essa posição varia, né, de uma partícula, por exemplo, ao longo do tempo. Então você tem a posição e o tempo, certo? Espaço e tempo. São as 2 quantidades que vocês trabalham com a cinemática. Quando a gente começa a falar de dinâmica, vocês viram lá provavelmente no conceito de força, essas coisas, que você vai precisar de mais uma quantidade fundamental, que não pode ser extraída do espaço ou do tempo, que é a massa. A massa nada mais é do que a quantidade de matéria que um corpo tem, ou um sistema físico. Ele vai ter uma massa. E a massa, ela caracteriza, basicamente, o que é chamado de inércia. Ela está associada exclusivamente à massa. Ela é aquela quantidade que um corpo tem em resistir ao movimento. É intuitivo a gente saber que quanto mais pesado um objeto, mais difícil carregar, ou seja, mais difícil levar ele para um outro lugar. Você tem que fazer mais o quê? Mais força. Você gasta mais energia, ou seja, é mais difícil. Quanto mais pesado, mais inércia tem. Quanto mais massa, mais inércia. E quanto mais inércia, mais difícil é colocar isso em movimento. O segundo conceito é a chamada quantidade de movimento. Era a massa vezes a velocidade. Isso também é conhecido como momento linear. Ele era chamado de P, e ele é o produto da massa, essa massa, vezes a velocidade. A gente sabe que a velocidade mede o quê? Ela mede a variação da posição de uma partícula ao longo do tempo. Se conforme o tempo vai passando, a posição da partícula vai mudando. E como é que ela muda? Ela muda a uma certa taxa. A 5 metros por segundo, por exemplo, a 10 quilômetros por hora. É uma taxa de comprimento por tempo. Isso é a velocidade. E a gente sabe que a velocidade precisa também de mais uma coisinha para saber qual é a velocidade completa. Não basta saber a taxa, tem que saber a direção. Se eu estou indo para lá ou para lá. Então a velocidade é um vetor. Se eu multiplico um escalar por um vetor, eu tenho outro vetor. Então, o termo quantidade de movimento, ele é muito bom para o que significa isso aqui. Porque se você olhar, eu estou multiplicando 2 grandezas associadas a movimento. Uma é a velocidade, que mede como essa partícula está andando por aí, ao longo do tempo. A outra é a massa, que mede a resistência ao movimento. Quanto maior a massa, mais difícil é colocar aquilo em movimento. A gente sabe disso. Então, a quantidade de movimento é uma medida em conjunto dessas 2 coisas, da velocidade e da massa, ou seja, da inércia e de como essa partícula está se deslocando. E o terceiro conceito que eu falei é a força. É a ação exercida sobre um corpo, ou seja, eu vou fazer alguma coisa, uma ação, sobre um corpo. De maneira que o objetivo, ou seja, com o fim de alterar o estado de movimento deste corpo. Tá? Quando Newton fez as 3 leis dele, ele não pensou, vou inventar 3 leis e vou inventar
as 3 leis de Newton. Não. Ele pensou muito sobre essas coisas e o que eu estou fazendo aqui, mais ou menos, é seguir o caminho que o próprio Newton fez. Ele define massa, ele define a quantidade de movimento e depois ele define a força. Isso aqui, essa definição, é que está no próprio livro do Newton. É uma ação exercida sobre um corpo. Então eu tenho um corpo, ele tem uma massa, tá certo? Essa ação vai tentar mexer com esse corpo, de alguma forma. Eu vou fazer uma ação sobre ele. Com qual objetivo? O objetivo é de alterar o estado de movimento do corpo. Então, quando ele se refere ao estado de movimento, ele está querendo dizer, na verdade, quantidade de movimento. São, digamos, sinônimos. Então, uma força é uma ação que vai acontecer sobre uma certa partícula. Por exemplo, uma cadeira. Eu vou pegar a cadeira e vou empurrar a cadeira. Eu estou fazendo uma ação sobre essa cadeira. Essa ação vai ter como objetivo mudar o estado de movimento dessa partícula. A cadeira, eu vou tentar mudar o estado de movimento, eu vou tentar mudar o quê? O P. Então eu posso mudar a massa, eu posso quebrar o pé da cadeira, vou aplicar uma força e vou quebrar o pé da cadeira. O pé da cadeira vai embora, o pé da cadeira também tem massa, a cadeira original perdeu massa, perdeu um pé. Ou eu posso mudar a velocidade dela, eu posso fazer uma força não tão brusca, uma força mais suave só para empurrar a cadeira. Então eu posso mudar essas duas quantidades, tá certo? A força é essa definição aqui. Com essas 3 definições, a gente é capaz de entender mais a fundo as 3 leis de Newton.